Olá, meu nome é Carol, eu sou a mãe do Arthur, do Nicolas e do Benjamin. Ser mãe, sempre foi meu sonho e eu me casei no ano de 2013, depois de 7 anos de namoro e 1 ano de noivado. E com 7 meses de casada, eu descobri que estava grávida. E foi o meu primogênito, Arthur, que ele chegou em um momento de susto, porque aos 7 meses de gravidez, fiz uma ultrassom de rotina e a obstetra avaliou e me deu a notícia que eu precisava ir para a maternidade, às pressas, para tentar salvar o bebê, com essas palavras. Então o susto foi muito grande, aquele baque, não imaginava, porque a gravidez toda saudável, e assim a gente fez. Fomos para a maternidade, chegando lá, me avaliaram o Arthur e conseguiram mantê-lo por mais 1 mês na barriga. O que aconteceu, o que apareceu na ultrassom, foi que a minha placenta chegou no último grau, que a placenta tem um tempo de vida e ela é dividida por 3 graus. E a minha tinha chegado no último estágio, no grau 3, que normalmente acontece no 9º mês de gravidez, semanas antes de ganhar o bebê. E comigo aconteceu no 7º mês. E ali, a placenta já não passava nutrientes para o Arthur e possivelmente nem oxigênio. Mas na avaliação, nos exames, detectaram que ele estava bem e optaram em mantê-lo, o quanto mais tempo na barriga seria melhor. E eu conseguimos, levar a gravidez até o 8º mês. Então ele nasceu prematuro, diga assim, mas saudável, não precisou ficar internado na incubadora, nasceu com baixo peso no limite, 2,510 kg. Mas pude levá-lo para casa e ali a gente começou, aquela demanda, ele com baixo peso, eu quase não produzia leite, entramos com a fórmula e muitas demandas por ser o primeiro filho, tudo muito novo e no meio disso tudo, esse susto que nós levamos, mas sempre com muita fé e com o pensamento, que tudo no final daria certo, como deu. Nicolas foi totalmente tranquilo, não teve nada, não aconteceu nada, graças a Deus. Consegui levar a gravidez até o tempo determinado e o parto também, todos os 3 foram cesáreas, mas foi tudo, graças a Deus, ocorreu bem. O 3º filho, aí foi totalmente um susto, porque eu estava em um tratamento de um cisto no ovário e no meio desse tratamento eu engravidei. E antes de descobrir a gravidez, eu tive uma hemorragia e fiquei com essa hemorragia 1 mês aproximadamente. E quando conseguimos sanar o problema, que eu fui fazer uma ultrassom, foi que eu descobri que estava grávida. Então foi realmente assim um susto, não esperava. E o 3º filho, um desafio muito grande, mas desde o momento que eu soube da gravidez, ele já foi muito amado. Então, a gravidez do Benjamin, até então também ocorrendo tudo na normalidade, porém ele estava programado para abril. E quando foi em março, nós tivemos aquela terrível pandemia. Lockdown, fechou tudo muito incerto, a gente não sabia o que iria acontecer em questão de minutos, muitas mortes, muita coisa triste, e eu naquela reta final da gravidez. Mas consegui marcar a cesárea, tive o Benjamin no mês de abril, fomos para casa, tudo ali naquela questão da pandemia, com muito cuidado, sem poder receber visitas, mas ficamos ali no nosso mundo ali dentro de casa, estava tudo muito novo para todo mundo. E nesse período ele teve os marcos de desenvolvimento normais. Engatinhou no tempo certo, deu os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo desenvolvendo normal. E quando chegou aproximadamente 1 ano e meio de idade, ele começou desaprendendo algumas coisas. Eu comecei a perceber que ele parou de falar, ele parou de se alimentar como antes. Foram as duas maiores, os 2 maiores impactos
para o Benjamin, foi nesse período de 1 ano e meio de idade, foram essas duas questões. Porém, como estávamos no meio da pandemia, achei que era algo relacionado a isso, por não estar saindo, não estar socializando, mas eu sabia que tinha algo de errado, por eu já ter tido a experiência dos outros 2 filhos, mas optei, né, em esperar para ver se era algo ali daquele momento que estávamos passando. E eu trabalhava fora, ele ficava com a minha sogra, então o período que eu estava com ele é como se eu quisesse aproveitar aquele momento e fugir daquilo que estava acontecendo. Foi ali que eu comecei negando para mim mesma, né, que estava tendo um problema ali diante dos meus olhos, mas eu não queria enxergar. E o tempo foi passando, quando ele fez 2 anos, eu recebi a visita de uma prima, que é professora, ela, né, foi lá me visitar, que nesse meio tempo já estávamos voltando um pouco mais à rotina de poder receber visita, né, sair, e ela observou Benjamin e ela logo falou, você já investigou? Ele tem muitos traços de autismo. E ali eu recebi um balde de água fria, porque eu já estava percebendo, estava cada vez mais nítido, que ele estava com muitos traços, né, do espectro, e eu fugindo disso a todo custo. E quando ela me falou isso, foi o balde de água fria, porque eu falei, as outras pessoas já começaram a perceber. E nesse meio tempo, eu tive que parar de fugir desse problema e começar a correr atrás. Porque ela me orientou, ela falou, tenho alunos autistas e quanto mais cedo começarmos as intervenções, né, tem mais chances de desenvolvimento. Então ali ela me deu um choque de realidade e me passou algumas informações que eu comecei correndo atrás. Foi que eu dei o primeiro passo de levá-lo ao pediatra, porque quando a criança completa 1 ano, a gente não vai com tanta frequência todo mês, né? Não leva no pediatra todo mês. E quando eu comecei desconfiando, eu fugia de levá-lo ao médico. Mas, né, quando precisei fazer isso, fiz o procedimento, que é levá-lo no pediatra. O pediatra avaliou, confirmou que ele, né, tinha grandes chances de estar dentro do espectro. E do pediatra foi encaminhado para o neuro. E ali no neuro eu ainda tinha esperança de ser algum atraso devido à não socialização. E o neuro deixou ele, quando eu lembro que no dia da primeira consulta, foi muito triste para mim, porque o neuro falou assim, deixa ele totalmente solto. E nisso que eu deixei ele solto, ele começou pegando as coisinhas, enfileirando, separando por cor. E nesse meio tempo eu comecei pesquisando, né, coisas sobre o espectro e vi que ele realmente estava com muitas características e cada vez mais fortes, aumentavam cada vez mais. Ele ia regredindo cada vez mais. Então nessa consulta eu mesmo comecei avaliando, né, a forma dele junto com um médico. E o médico teve a conversa sincera comigo, falou, mãe, tudo indica que ele seja autista, mas eu não posso fechar o laudo sem uma equipe, né, especializada para estar avaliando durante alguns meses, pode ser que leve até mais de ano, mas não é dessa forma assim logo de cara que a gente fecha o laudo. E ali eu ainda naquela esperança, eu por um momento até gostei de estar prolongando aquilo, vou ter mais alguns meses, né, para pedir um milagre a Deus. E nesse meio tempo, né, orando muito, eu queria de todas as formas que o meu filho não fosse autista. Então fiquei orando muito e isso tudo, uma ressalva, eu passando isso tudo sem falar com ninguém. Não consegui me abrir com ninguém, nem para o meu esposo. Ele, por nunca ter tido também contato com nenhuma criança autista, ele achou também que era um atraso devido ao nosso cenário, né, que estávamos vivendo. Mas ele também não desconfiava do autismo. Não sei se algumas pessoas da família desconfiavam e não falavam comigo, mas ninguém nunca chegou para mim como essa prima, né, que foi me fazer a visita e falou. E isso tudo foi ali sofrendo calada, né? Esses meses de angústia foi só falando, ele está investigando porque não está falando.
mas eu não falava da suspeita do autismo. Eu só falava, a gente está investigando por que ele não está falando e por que ele não está querendo comer. Aí o diagnóstico veio, né, depois desses meses de uma avaliação clínica, porque não existe um exame laboratorial, né? É todo um processo clínico e ele foi avaliado por 2 profissionais e então veio o temido diagnóstico. Elas me chamaram, falaram que ele estava, né, confirmaram que ele estava dentro do espectro autista e que ele precisaria de terapias, né? Foi assim, eu lembro que eu chorei muito, era uma notícia que eu não queria ouvir. Eu fugi por tanto tempo, mas acabei caindo ali naquele diagnóstico. E ali o meu mundo acabou. É como se eu tivesse sido jogada dentro do fundo do poço, porque eu imaginei as piores coisas para o meu filho. Eu imaginei que ele não iria nunca falar, eu imaginei que ele não iria conseguir fazer as necessidades dele, que ele não iria conseguir socializar, porque ele estava em uma fase que a gente chamava, ele não olhava, ele não respondia, ele não brincava com os irmãos. E os irmãos sempre me questionando, mãe, ele não gosta da gente? Por que ele não brinca? Por que ele não responde quando a gente chama? Então, quando veio o diagnóstico, eu tive que ter forças, né, para receber aquela notícia e ter forças para passar a notícia para toda a família, porque acredito que ninguém estava esperando. Aquele menino, né, tão bonito, tão cheio de saúde, e a gente vê assim, a gente pensa, né, que o fim do mundo chegou, que foi o que eu pensei naquele período, que é o período de luto, né, que a gente chama. É um período que toda família atípica passa quando vem o diagnóstico, porque a gente não quer receber, a gente planeja, né, imagina um filho saudável, um filho que vai interagir, que vai socializar, que vai seguir um futuro brilhante, e de repente eu imagino, meu filho vai precisar de mim para o resto da vida, que foi o que eu mais imaginava. E a gente imagina mil coisas, e quando eu faltar, será que vão cuidar como eu cuido? Como que vai ser o futuro dele? Então foi bem assim, triste, aquele momento foi muito triste para mim. Eu olhava para o lado, meu esposo totalmente triste, abatido, meus outros familiares, mas ao mesmo tempo tentando me dar força, mas eu via, né, no semblante deles o quanto eles estavam tristes também com essa situação. E ali eu fiquei aproximadamente um mês chorando, eu ia trabalhar, mas já não tinha foco, eu já não conseguia produzir, né, como antes. Conversei também com o meu chefe na época e eu comecei pedindo muita força a Deus, que Deus me desse direção, o que pudesse ser feito melhor para as nossas vidas, porque quando a gente coloca Deus, né, à frente, realmente Ele conduz tudo. Então, aproximadamente um mês depois, eu comecei recebendo o consolo do Espírito Santo. E uma das primeiras coisas foi sair do serviço. E foi uma decisão difícil, porque eu estava construindo, né, a gente estava no processo de construção da nossa casa. Então, eu, de repente, acabar com mais uma fonte de renda, provavelmente iria atrasar mais ainda, né? E a gente precisava terminar a construção, porque onde a gente estava já estava pequeno, era uma casa nos altos. Benjamin não tinha noção do perigo, ele se pendurava na janela, então eu tinha que ficar mantendo a casa toda fechada, assim, muito, muito transtorno. Mas eu entreguei nas mãos de Deus e falei, Deus, eu vou viver o hoje, eu não vou pensar muito no amanhã, porque isso está me consumindo. Hoje o que nós precisamos Benjamin precisa da minha atenção, e a gente começar as intervenções. E não só o Benjamin, como Arthur e Nicolas, porque nesse processo eles também sofreram, né? Estavam acompanhando tudo de muito perto. Então os meus 3 filhos precisavam de mim ali. E eu precisava tirar forças de onde não tinha. Então isso a gente realmente só encontra em Deus. Eu tomei a decisão de sair do serviço, conversei, me foi proposto trabalhar meio período
Foi proposto trabalhar um pouco de casa, mas eu não estava com cabeça, ali o meu foco estava mudando, né? Que eu precisava ajudar o meu filho, porque Benjamin, ele só chorava, ele não conseguia se comunicar, ele não falava, ele não conseguia expressar o que estava sentindo. Então ali ele estava pedindo socorro e eu precisava ajudá-lo. Então assim, as tomadas de decisões começou por eu abrir mão, né, do meu emprego, e nesse meio tempo a gente foi nos confortando e pensando, vamos fazer algo para tentar mudar isso, né? Essa tristeza que está nos invadindo. E conversei com meu esposo também, a gente tomou a decisão, a gente precisa se unir ainda mais para estar ajudando o Benjamin. Então, até no processo do nosso casamento, a gente se uniu ainda mais. Ele me apoiou na decisão, né, de sair do emprego. Na verdade, ele foi um dos primeiros que me falou sobre isso. E ali eu comecei correndo atrás, porque o Benjamin não tinha o plano de saúde e ele, ainda mais saindo do emprego, né, uma obra sem acabar, então eu não tinha a condições financeiras, né, de estar fazendo o plano de saúde para ele, mas falei, vou correr atrás do SUS e vou começar estudando sobre o autismo para ver como que eu consigo ajudá-lo em casa também. E assim ali foi que começou abrindo os meus olhos. Comecei pesquisando muito, fui terapeuta dele, eu fui fono dele, porque a lista de espera, né, a realidade de terapias do SUS é muito triste, não tem terapia, a gente não consegue, é muita humilhação. Aí eu falei, não vou ficar de braços cruzados esperando chegar, né, esse dia que ele vai ter um tratamento pelo SUS, mas eu vou começar as intervenções em casa mesmo, pesquisando, e assim, né, a gente aceitou o diagnóstico, que é o principal. Depois que a gente aceitou, foi que tudo foi clareando pra gente. Então, o principal é isso. A gente, claro, né, passa pela tristeza, pelas perguntas, os porquês, né? Por que com a gente? Por que com ele? Por que ele vem assim? Se eu tenho os outros 2 filhos que não têm o autismo, o meu caçula. Então foram muitas perguntas sem resposta, mas em nenhum momento questionando assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Não, é tentando entender e para poder nos ajudar, né? Porque nós como pais também precisávamos, né, de ajuda, mas principalmente o Benjamin ali naquele momento que ele pedia socorro, ele pedia socorro por não conseguir expressar, né, exatamente o que ele queria, e aquilo ali, a irritabilidade dele era muito grande por ele não conseguir falar. Então foi através da aceitação do diagnóstico que nós começamos a mudar a rotina dele, né, algumas coisas com ele. E muita fé mesmo, que se não fosse a fé, acho que a gente não conseguiria nem contar hoje um pouco a história dele. Ele hoje, graças a Deus, ele é verbal, ele consegue se comunicar totalmente, ele já está lendo, a alimentação dele ainda, ele tem seletividade, mas a gente avança cada vez mais. Ele socializa, ele gosta de abraço, de beijo, coisas que ele com 2 anos, né, quando veio o diagnóstico, ele não fazia nada disso. E hoje ele é uma criança totalmente diferente. Mas a gente não desistiu, porque foi um trabalho de formiguinha. A gente estimulava, levava meses para ele alcançar uma conquista. Então a gente aprendeu a valorizar as pequenas conquistas. Algo que antes, né, com Arthur e Nicolas, era totalmente normal, para a gente se tornou, com a chegada do Benjamin, se tornou uma vitória muito grande. E hoje a gente, né, chega nos lugares com ele, ele abraça, ele cumprimenta, ele fala, ele gosta muito de louvar. Então, assim, realmente a virada de chave foi a aceitação do diagnóstico e a gente ter a sabedoria de entender
mais sobre o autismo, né? E fazermos de tudo para estar ajudando. Realmente esse diagnóstico, né, do espectro autista, do meu caçula Benjamin, me aproximou muito mais de Deus. A minha fé foi provada, né? E a gente... porque foi um período muito difícil mesmo. Porque eu tive que ser forte, né, por ele, pelos meus outros 2 filhos. E eu me apeguei a Deus. Eu tinha que ser forte e não tinha outra opção a não ter fé. Eu pedi muita força a Deus, pedi muito a Deus que conduzisse o meu filho, que ele pudesse tá evoluindo, né? E eu gostaria de deixar a mensagem para as mães atípicas para não desistir. Não desiste do seu filho, não desiste do processo. É um processo demorado, doloroso, mas a vitória vem. Nem que seja uma pequena conquista, mas ela chega. E é muito gratificante a gente olhar para trás e perceber que valeu muito a pena todo esforço, né? Toda essa caminhada longa, e ainda temos muito pela frente, que ele está com 6 aninhos. A gente enfrenta muitas coisas ainda, às vezes um olhar, né, não compreendido, de às vezes achar que é uma birra, mas não é uma birra, é uma forma dele demonstrar que aquilo não está legal, então ele desregula. E a sociedade, né, quanto mais puder estudar sobre o autismo, porque o autismo está aí em todas as partes. A gente está lidando com muitas crianças autistas na igreja, na escola, no parque, e muitas vezes as pessoas não sabem lidar. Um olhar nos machuca muito, um olhar que está julgando, né? Às vezes achando que a gente não está educando a criança, mas não é isso. Então essa conscientização é muito importante. E para nós, né, mães atípicas, um simples abraço na criança, um aconchego, né, um carinho, isso vale muito mais do que qualquer presente. É o carinho, é a inclusão. O que eu gostaria de pedir é uma conscientização, né, da sociedade.